E nós devemos sempre desejar esse pão descido do céu, esse pão do céu. Muitas vezes nós temos buscado o pão na terra, mas não temos buscado o pão do céu, que produz vida, vida em abundância, vida espiritual, vida eterna. Tópico 2, as ervas amargas, como está em Êxodo 12:8. Simbolizavam toda a amargura e aflição enfrentadas no cativeiro. Foram 430 anos de opressão, dor, angústia, quando os hebreus eram cativos no Egito. Então as ervas amargas aí, elas deveriam ser comidas nesse dia, representando aí os dias amargos, os anos amargos que Israel passou no Egito. É claro que não foram os 430 anos de amargura, porque enquanto José estava vivo, eles passavam bem, tinham uma vida tranquila. Só depois que José morreu, depois de um certo tempo, que aí entrou um faraó que não conhecia José, sabia da existência de José, mas não o conheceu pessoalmente, não foi agradecido ao passado, pelo que José fez pelo Egito, pelo que Deus fez através de José pelo Egito. Aí então é que o povo começou a passar aperto e foi então cada dia aumentando mais, até que se tornaram então escravos do Egito. E alguns calculam aí que pode ter sido aí uns 80 anos, 100 anos de sofrimento mesmo, como escravizados. Então as ervas amargas aí, que são várias as plantas aí que podem ter sido usadas, tudo lembrando do tempo da amargura da escravidão no Egito. Isso indica para nós cristãos que a nossa vida também de cristãos não é uma vida fácil. Nós temos que viver combatendo o pecado. Muitas vezes vai ter a amargura, muitas vezes vamos experimentar aí aflições, angústias, por causa de Cristo, por causa da nossa fé na nossa salvação através de Jesus Cristo. Muitas vezes vamos ser perseguidos, combatidos. Então a vida cristã não é fácil. Se você quiser realmente obedecer a Deus, pode ter certeza, você terá perseguição. Talvez até dentro da sua própria casa, até muitas vezes dentro da própria igreja, fora a perseguição dos que estão fora da igreja. Tópico 3 aí, o cordeiro, Êxodo 12, 3-7. Um cordeiro sem defeito deveria ser morto e o sangue derramado dos umbrais das portas das casas e das vergas. O sangue era a proteção e um símbolo da obediência. A desobediência seria paga com a morte. O cordeiro da Páscoa judaica era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. O sangue de Cristo foi vertido na cruz para redimir todos os filhos de Adão, 1 de Pedro 1:18-19. Aquele sangue que foi derramado no Egito e aspergido nos umbrais das portas aponta para o sangue de Cristo que foi oferecido por ele como sacrifício expiatório para nos redimir dos nossos pecados. Então aí fala de um cordeiro de 1 ano, ou menos de 1 ano, e que ele fosse sem defeito, não podia ter osso quebrado, nem podia ter mancha no seu couro, na sua pele. Então ele era examinado por 4 dias. Esse cordeiro era examinado para ver se tinha algum defeito, alguma mancha, se estava doente, alguma coisa, para poder ele servir para o sacrifício. Assim também Jesus foi examinado 4 vezes, foi examinado. Primeiro pelos sacerdotes, depois por Pilatos. Pilatos mandou para Herodes, Herodes também examinou, depois ele volta para Pilatos e é examinado pelo povo, E ele já tinha até sido vendido pelo seu próprio discípulo. Todos eles disseram, sangue inocente, disseram, ele não tem culpa. Tiveram que inventar falsas testemunhas. Pilatos disse, não vejo nele culpa alguma. Herodes disse, não vejo por que matá-lo. Então todos o julgaram digno, sem mancha, sem mácula, próprio para o sacrifício. O Cordeiro de Deus é santo, sem pecado, sem mácula, próprio para morrer em nosso lugar, nós que temos defeitos, pecados. Agora veja só, a ordem era para matar o cordeiro, pegar o sangue, passar nas ombreiras da porta, na verga da porta. Imagine, cada pai fazendo aquele trabalho, e eles tiveram que ter fé, que acreditar realmente
para não perder o seu filho mais velho. Imagine que coisa, se algum de repente dissesse: não, eu não vou fazer isso não, que coisa nojenta, pegar sangue, passar nas portas, não vou fazer isso não. Perderia o seu filho. Até acredito que alguns, como sempre no meio do povo, tem alguns que não acreditam, que não têm fé, que querem se revoltar contra as ordens e tal, acabam fazendo, acabam não cumprindo, não obedecendo, né? Então eu acredito que alguns tiveram seus filhos mortos também, mesmo os israelitas, porque não obedeceram, porque ali era a obediência que era necessária. Não tinha tanta importância o fazer que foi falado, mas era a obediência em fazer. Então ali na Páscoa, cada casa, um cordeiro foi morto e o seu sangue passado nas ombreiras na vega da porta. Já Cristo morreu em lugar de todos os homens, de todas as épocas. Então basta crer nisso, aceitar isso, confessando isso, crendo que Jesus morreu e que ressuscitou. Então você diz aí: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Na parte 3 aí nós temos Cristo, nossa Páscoa. Tópico 1, Jesus, o pão da vida. Tópico 2, o sangue de Cristo. Tópico 3, a Santa Ceia. Então vamos ver aí o tópico 1, Jesus, o pão da vida. João 6, 35, 48 e 51. Comemos pão para saciar nossa fome, porém a fome da salvação da nossa alma somente pode ser saciada por Jesus. Então o nosso corpo físico precisa de alimento para se sustentar, para ficar vivo. Se deixar de comer, o corpo morre. Assim também a nossa vida espiritual, nossa vida eterna, nossa vida com Deus, só é possível se nós estivermos com Cristo e em Cristo. Só é possível assim. Se tirar Jesus, nós estamos fora da vida espiritual com Deus. Então Jesus certa vez ele afirmou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. João 6,35. Apenas ele pode saciar a necessidade espiritual da humanidade. Nada pode substituí-lo. Necessitamos deste pão divino diariamente. Sem ele não é possível a nossa reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5,19. Então veja bem, não é possível a nossa vida espiritual sem Cristo. Nós alimentamos a nossa alma com a leitura da palavra de Deus. Então estamos lendo, estamos alimentando a alma, estamos indo aos cultos, ouvindo a palavra de Deus, estamos alimentando a nossa alma. Agora, não é apenas alimentar a alma que vai nos trazer salvação, vida eterna com Deus. É preciso comunhão com Cristo. Porque a palavra é a palavra de Deus. Mas se nós não conhecermos Jesus, se nós não tivermos intimidade com Jesus, se nós não tivermos fé em Jesus, não adianta nada nós lermos, decorarmos essa palavra. Não adianta. Porque o importante é o pão descido do céu, é Jesus. É aquilo que nos conduz a Deus, é aquilo que nos leva até Deus, é aquele que nos dá certeza de salvação, é aquele que é nosso amigo íntimo. Então é preciso ter um conhecimento de Jesus, uma intimidade com Jesus. Não é apenas ler o que Jesus falou ou o que existe na Bíblia, não é apenas isso. Porque se fosse isso, tem muita gente que não é crente e que já leu a Bíblia aí 40, 50 vezes. Então ele estaria salvo porque leu muito. Então não é só isso. Então temos que ter intimidade com Jesus, sabendo que sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus não existe reconciliação com Deus. Tópico 2, o sangue de Cristo. 1 Coríntios 5, 7, Romanos 5, 8, 9. No Egito, o sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus, mas o sangue de Jesus derramado na cruz proveu a salvação não apenas dos judeus, mas também dos gentios. O cordeiro pascal substituía o primogênito,
O sacrifício de Cristo substituiu a humanidade desviada de Deus. Romanos 3, 12 e 23. Fomos redimidos por seu sangue, salvos da morte eterna pela graça de Deus em seu Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Então lá no Egito, na celebração da Páscoa, nós vemos que o sangue que foi ali derramado por cada cordeiro morto, passado nas ombreiras na vega da porta, protegeu a casa de cada um e livrou da morte o filho mais velho de cada casa. Já o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz, ele nos livrou da condenação eterna, ele nos livrou da ira de Deus, ele nos trouxe salvação. Agora, não só nós, mas como a todos os povos, todas as pessoas que crerem nisso e aceitarem isso. Tópico 3 aí é a Santa Ceia. Então, a ceia do Senhor não é um mero símbolo, é um memorial da morte redentora de Cristo por nós e um alerta contra a sua vinda, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24 e 25. É um memorial da morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. O crente deve se assentar à mesa do Senhor com reverência, discernimento, temor de Deus e humildade, pois está diante do sublime memorial da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Caso contrário, se tornará réu diante de Deus. 1 Coríntios 11, 27 a 32. Então a ceia do Senhor, veja bem que lá diz que se você estiver indigno, você não deve participar. O que é esse indigno? É não aceitar, não acreditar naquilo que está fazendo, não dar o devido valor a isso que você está fazendo. Tem gente que ceia como se a ceia fosse uma brincadeira. Tem gente que pega ali um pedacinho de pão, dá para a criança comer, dá um pouquinho do vinho para a criança beber. Por quê? Não dá o devido valor àquilo que está fazendo. E isso gera morte na vida daquele que não tem esse discernimento, esse conhecimento e esse temor de Deus, esse respeito, que não dá esse devido valor a essa ceia. Tem gente que vai para a ceia como se fosse para qualquer outra coisa, como se fosse aí para uma festa, uma brincadeira qualquer. Participa da ceia estando em pecado, nem se arrepende, nem pede perdão. Tem gente que participa da ceia vestido de qualquer maneira,